Mas estamos falando aí de tirar do ar, não sei o quê, cair rede social, plataforma, liberdade de expressão do pensamento. Uma instabilidade no bloqueio da rede social X, ou aqui no Brasil X, que é o antigo Twitter, chamou a atenção de alguns brasileiros que estão sem acesso à plataforma desde o dia 30 do mês passado, por uma determinação do Supremo Tribunal Federal, naquilo que alguns viram como uma pena que passa da pessoa e do delinquente. Em algumas regiões de São Paulo e Belo Horizonte, alguns usuários relataram que conseguiram acessar a rede enquanto usavam o Wi-Fi. Mas nas redes móveis, o bloqueio permanecia. A Agência Nacional de Telecomunicações, que é a nossa querida Anatel, disse que nada mudou quando a decisão da Suprema Corte, e que está verificando os acessos indevidos à rede. Portanto, a decisão está mantida, não mudou nada. O próprio STF avalia que acesso ao X pode ter sido causado por uma instabilidade no bloqueio e que não há decisão que determina a volta da rede social. José Milagre, é uma decisão que determina a volta da rede social ou será que é possível que se consigam atalhos tecnológicos para que continue funcionando e sendo usada essa rede social? Hoje em dia é muito difícil, tem hacker que entra até no site da CIA e do Pentágono. Então eu pergunto a você, como é que está essa instabilidade e essa questão? E o que você acha, como um todo, do banimento dessa rede, punindo usuários que querem usá-la para expressar livremente o seu pensamento? Quer dizer que aquele que usa a rede social para expressar o seu pensamento legitimamente, porque ele quer expressar, a Constituição garante isso, paga o preço porque um ou outro usou para expressar de maneira inadequada? O professor Capês falou bem, de um lado eu tenho uma empresa privada, de outro o judiciário e no meio estamos nós, né? Muitos migrando para o Blue Sky, outros tentando entender o contexto. O Twitter é usado como serviço de segurança pública, já disse aqui, e ao que parece, não houve mudança na decisão. Então, para que essa decisão seja efetiva, o Supremo intimou a Anatel se encarregou de espalhar isso para as operadoras de telefonia e elas, tecnicamente, são responsáveis pelo bloqueio. Tem como acessar? Por N formas, a gente já falou aqui, proxy, VPN, teles pequenininhas, provedores de fora, o Wi-Fi de outras pessoas. Existem N formas de se acessar o Twitter. Acontece que as pessoas hoje conseguiram acessar naturalmente das suas redes móveis. Isso pode ser uma mudança na configuração dos servidores do Twitter, precisa apurar, ou pode ser uma falha das operadoras de telefonia no sentido de cumprir a ordem e fazer a barreira tecnológica. É isso que a gente vai investigar agora. Por hora, infelizmente, nós não podemos acessar o Twitter e quem acessar tem uma multazinha de R$50 mil, caso você use um subterfúgio tecnológico para conseguir contornar a ordem do Supremo e acessar o Twitter. Mas esse VPN aí não pode ser utilizado? O pessoal não ia usar esse atalho chamado VPN? Eu vi, inclusive, o Supremo multando quem vai usá-lo. É possível usar esse atalho? Quem quiser se arriscar, tomar uma multa de R$50 mil, é possível? O VPN hoje, existem N VPNs privadas, particulares, as gratuitas, que estão disponíveis a todos. O que nos soou muito estranho é a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal querendo penalizar o usuário. Se o usuário quer usar um proxy, uma VPN, se conectar de uma rede clandestina, se conectar a partir de outro país, é problema dele. Quem é responsável aqui por nomear um representante legal, e convenhamos, uma pena extremamente desproporcional por não ter indicado simplesmente um representante legal, é o X, não é Starlink, não é o Elon Musk e não é os usuários. Então, as pessoas que podem utilizar, está liberado, não tem como os provedores bloquearem o acesso via VPN, mas tem lá uma decisão do Moraes com uma previsão de multa de R$50 mil. Como ele vai fiscalizar, isso eu não sei. Então, é só para não querer insistir, porque eu queria que você explicasse isso. Estão perguntando para a gente, eles querem entender como é que funciona isso. Você tem a plataforma do Twitter, que é o X, e tem acessos a essa plataforma. Perfeito. O que é esse VPN? Tem muitos que não entendem isso, nem todo mundo tem esse domínio técnico. O que é essa plataforma, esse meio pelo qual se usa a plataforma VPN e como fiscalizar quem está usando? Eu queria espalhar isso no debate aqui, mas você,
Como você é especialista na área, eu vou sugar você um pouquinho. Claro, tranquilo. VPN é muito simples, rede virtual privada. Quando eu acesso X ou Twitter, eu acesso pela minha rede de telefonia, todas que nós conhecemos. A decisão foi para essas redes, então elas bloquearam. Agora imagine se você instala um programa e a partir daí a sua conexão originária não está mais do Brasil, mas está da França, está da Nigéria e assim por diante. Você começa a conexão com a internet de uma localidade que não tem proteção, que não tem barreira tecnológica, que não está sob a incidência da ordem do Supremo Tribunal Federal. É isso que esses aplicativos de VPN fazem. Você se conecta na sua internet, instala ele busca uma outra conexão e a sua requisição ao Twitter não parte do Brasil, parte de um país qualquer que não tem qualquer bloqueio, logo você tem o serviço, você consegue acessar o aplicativo. Veículo, como é que é? VPN? Virtual Private Network, ou rede virtual privada. Virtual Private, muito bem. Vamos aqui explorar um pouquinho o nosso professor aí da Getúlio Vargas, professor Jean Menezes de Aguiar. E aí, o que o senhor acha dessa decisão e como fiscalizar? Essa é a questão. Está dada uma ordem, a ordem judicial não se discute. Quer dizer, se discute. Pode se discutir, sim, mas se cumpre. Aqui a gente discute, mas cumpre. Então, a minha indagação é a seguinte, como fiscalizar? E eu quero girar entre os três rapidinho aqui para ouvir a opinião, que tem assunto rodando aí que não acaba mais. A gente tem dois problemas aí. Um processual, que é de alcançar quem não é parte no processo. O outro, que seria uma responsabilidade objetiva inversa, que não existe no direito, que é quando você sai da parte empresa para penalizar o cidadão. Quer dizer, o cidadão, quando causa um dano, pela responsabilidade objetiva, é a empresa que paga. Mas aqui é a empresa que está causando isso. E pegar-se-ia o cidadão para que ele fosse multado. Há uma ilegitimidade, no mínimo, nisso daí. A fiscalização é uma charada, porque como é que você fiscaliza uma população de um país? Isso é uma charada. Henrique Kriegner, depois Priscila Silveira. Não tem como fiscalizar, né? Justamente o que eles vão pegar são pessoas que acessaram, postaram, não só que acessaram, mas talvez postaram ou fizeram alguma interação que ficou registrado na plataforma. Acho que é a única maneira que eles vão poder olhar e dizer, olha, se a pessoa fez uma postagem numa data posterior ao banimento, significa que ela teve acesso via VPN, que era a única maneira talvez, e então ela trouxe ali, mas aí você vai punir a pessoa por ter falado. Em que outro caso a pessoa é punida por ter expressado a sua opinião em algum outro veículo? Não existe isso. Por exemplo, se eu vou na praça e dou uma opinião, eu estou sendo punido por isso? Eu vou ser punido por ter falado fora de hora? Punido pela legislação, pelo governo? Cara, isso é um absurdo. É um absurdo muito que preocupa a gente da onde nós estamos indo. E isso vale para todos os veículos de comunicação. Hoje é o X, amanhã quem vai ser? Mas, o Zé Milagre, então, e se ele tiver com IP, identificador de protocolo, num servidor fora do país, como é que você vai quebrar a identidade para saber quem usou e registrou? O Kriegner falou muito bem. As operadoras, elas são proibidas pelo Marco Civil da internet de fazer o sniffing do pacote, ou seja, monitorar o que você está acessando ou não. Então, elas não vão poder fornecer um relatório. Imagine que o judiciário peça um relatório de quem está acessando. Elas não vão poder fornecer artigo 9 do Marco Civil. Essa é uma garantia nossa como cidadão usuário de internet. Se ele acessar de fora, é aquela história. Nós não temos competência para exigir de um provedor de fora que cumpra uma decisão local destinada a uma sucursal do X no Brasil. Então, não tem como fiscalizar. Só quem externalizar, estou acessando, é que pode correr algum risco. Um exemplo, o senador Sérgio Moro publicou no Twitter e falou, olha só, estou publicando, mas eu dei minha senha para um amigo que está fora do país. Então, meio que saiu fora da decisão dos R$50 mil, porque ele não está utilizando nenhum subterfúgio tecnológico ou nenhuma VPN. Então, não tem como fiscalizar na prática. Priscila Silveira. Capês, como os meus colegas aqui já disseram, só duas ponderações bem breves. A respeito da pessoa utilizar VPN, eu não vejo uma ilegalidade, tendo em vista que seria como se fosse uma busca de internet fora. Sim. Então, não estaria dentro do que foi decidido pelo ministro. E uma outra coisa, né, que dita pelo Jean, que é a questão dos R$50 mil. Me parece que até o AB já fez aí uma ação para retirada dessa multa. Obviamente, como que eu dou ciência para cada uma dessas pessoas? Eu tenho que cientificá-los pessoalmente e isso não foi feito. Então, também, de alguma forma, a gente entende como ilegal. Muito bem. E caminhamos aí, debate para candidatos a prefeito da maior cidade da América do Sul.
com cadeirada, sem propostas, pessoas que não podem se manifestar nas plataformas, expressar livremente o seu pensamento e vamos caminhando aí nessa balbúrdia que está o país e o mundo.